gentileza, e abra em Mateus capítulo 28, verso 18. Mas eu quero fazer uma coisa aqui. Talvez você ainda quer ir embora. Aí, eu vou fazer esse pedido. Se você quiser ir para casa, pode ir. Pastor, por que isso? Não sei, Deus pediu para falar. Pastor, eu não quero ouvir palavra hoje não. Aí vem a noite. Acho que a noite vai ser diferente. Mas Deus, Ele quer falar algo conosco nessa manhã. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. (28, 18 ao 20). Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares... Perdão, falei um, estou lendo outro. Estou lendo 18, é o 28. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora vamos lá em Lucas capítulo 10. O Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10, verso 19. Diz assim: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga assim comigo: autoridade e poder. Feche os teus olhos, Espírito Santo, fale conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Pai, creio que alguns estão em jejum aqui nessa manhã, assim como nós também estamos, porque não há maneira melhor de receber a Tua palavra, começar um dia e entrar em comunhão, já sacrificando a nossa carne, o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Que o Teu Espírito Santo possa continuar movendo em nós, como já estava movendo agora há pouco nas canções. Mas se aqui é o lugar, ó Deus, onde reúne não os perfeitos, mas os verdadeiros, eu tenho a plena certeza que a Tua graça e a Tua glória irá permanecer no nosso meio. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Eu quero fazer um outro pedido agora. Que você só dê glória a Deus e aleluia quando você entender o que eu falar. Às vezes a gente fica tão automático que a gente dá uns glórias sem perceber. Mas eu preciso que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa manhã. O diabo é vencedor. Achei que você ia dar um glória. Então olha para quem está falando assim: fica ligado, porque nessa manhã tem autoridade e poder para a tua vida. Aí pode ficar à vontade. Nessa manhã tem autoridade e poder para a tua vida, sobre a tua vida. Nessa manhã eu quero falar com você. É algo que Deus tem colocado no meu coração já faz uma semana. Tem falado comigo há uma semana. Eu confesso que pode ser a palavra mais forte que você vai ouvir ou já ouviu Deus transmitindo através de mim aqui neste lugar. A saber, quem sabe, a última.
Mas profeta é aquele que entrega o que Deus manda, mas primeiro o profeta também prova daquilo que Deus está falando. É uma palavra que confronta, é uma palavra que diz a respeito da nossa missão, é uma palavra que traz o real sentido, o motivo de nós estarmos e sermos cristãos nesse tempo. Eu já quero começar lendo um texto muito levinho com você, que não foi eu quem disse, mas o próprio Jesus. Lucas capítulo 17, verso 10. Jesus, em um determinado momento, ele profere essas palavras, ele diz isso: assim também vós, quando fizeste tudo que vos mando, que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, quando vocês fizerem só aquilo que eu mando, inúteis. Jesus está dizendo: quando vocês fizerem tudo que vos for mandado, vocês são inúteis. Por quê? Vocês estão fazendo só o que é mandado. Vocês estão fazendo só aquilo que foi ordenado. Jesus diz que tudo que fizermos apenas o que foi destinado através de uma ordem dele, nós nos tornamos servos inúteis. E o fato é que Deus não quer homem inútil, Deus não quer mulher inútil. Ei, Deus não quer jovem inútil. Deus quer homens e mulheres totalmente diferentes, com mente transformada, com ações diferenciadas. Como assim? O pior, meu irmão, é que nós de fato estamos fazendo muitas das vezes só aquilo que foi mandado, só aquilo que foi ordenado, e não estamos, às vezes, nem fazendo de fato o que foi mandado. Quando fazemos é o que foi ordenado. E o problema maior é quando nós não fazemos nem o que Ele mandou, nem o que Ele deixou para fazer. O que, pastor, que Ele deixou para fazer? Ele disse que nós, os discípulos dele, faríamos coisas semelhantes ou iguais a que eles faziam. Vocês farão obras maiores ainda. Não foi o que Ele falou? Foi ou não foi? Ele disse para os discípulos: olha, vocês farão coisas maiores ainda. Nós somos discípulos, nós não somos membros, nós somos discípulos de Jesus. Só houve um mestre que pisou nessa terra. E o problema é que às vezes nós não fazemos nem o que Ele mandou fazer. Mas quando isso acontece, tem pelo menos dois motivos. Qual, pastor? Ou ele mentiu, ou o problema somos nós. E eu digo para você que a Bíblia tem um texto bem assim, ó. Ele não é homem para quê? Então ele não mentiu. Então se não está acontecendo, o problema é nosso. A Bíblia fala que ele não mente. Então se as obras não estão acontecendo, o problema não é dele, Wellington. O problema é meu. A Bíblia fala que ele não mente, então se não está acontecendo obras maiores ainda, ele falou, ele deixou isso claro, que nós faríamos. Se não está acontecendo, qual é o problema, pastor? Jesus se equivocou nas palavras? Jamais. O que ele fala, meu irmão, é decreto, acontece, se cumpre. E qual é o problema disso tudo? É porque agora não depende apenas de Jesus, depende daquele que está disposto a carregar uma missão dentro dele. O problema não é Jesus, o problema sou eu, o problema é você, o problema somos nós. Diga assim comigo: o problema é nosso. Às vezes a gente tem o costume de falar que o problema é do fulano, o problema é dele, o problema é dele, o problema é seu, o problema é ele, o problema é ela, mas agora o problema é nosso. Se nós fizermos tudo que ele mandou, inútil. E quando a gente não faz o que ele, nem o que ele mandou, acho que é o inútil nível hard. Pastor, eu não estou entendendo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Comigo vocês têm que andar 1 milha extra. Comigo não é o básico não funciona não. Você tem que dar um passo a mais. Comigo não é simplesmente aquilo que eu te ordenei, vai além daquilo que eu mandei.
que Jesus está dizendo? Olha, não se prenda apenas o que eu mandei, faça, mas eu espero ainda algo maior de você, eu espero algo além de você. Tem que fazer mais do que foi pedido, meu irmão. Nós temos que fazer mais do que foi mandado, mais do que foi esperado. Sabe o que eu entendo? Nós precisamos surpreender aquele que nos deu uma ordem nessa terra. Nós precisamos surpreender quem? A Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele olhar para essa igreja e dizer: eles estão indo além daquilo que eu pedi, eles estão indo além daquilo que eu ordenei. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa manhã. Com Ele tem que ir um passo à frente. Já viu aquela pessoa que só faz o que é pedido? Ele está pedindo o quê? O patrão lá no trabalho disse: quando você chegar, pega a xícara e coloca do lado de lá. Mas ele também está vendo que a bandeja está torta, mas ele não vai mexer na bandeja, porque só pediu para fazer o quê? A xícara. Jesus disse: vocês farão obras maiores ainda. Mas quando vocês fizerem o que eu mandei fazer, vocês são inúteis. Irmão, não sou eu que estou falando, não. Só estou trazendo o que é a palavra, que o próprio Jesus disse. Na hora de cear, você pede perdão a Ele libera o perdão para vocês, vocês ficam tudo bem. Ei, nós estamos obrigados a surpreender Jesus. Nós somos obrigados a surpreender o Deus da nossa vida. Sabe por quê? Porque o nível de amor que eu tenho por Ele determina o nível do sacrifício que eu vou fazer por Ele. O nível do amor que eu tenho por Jesus determina o sacrifício que eu vou fazer por Ele. Há de saber que Deus ele é o exemplo maior disso. João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, imensa, inexplicável, incondicional, que o sacrifício foi o quê? Dar o seu filho por mim e por você. Irmão, que amor é esse? O tamanho do meu amor e o seu amor para com Ele determina o que somos capazes e queremos ou não vamos fazer. Então a gente precisa pensar muito bem quando a gente fala que a gente ama a Deus. Existem palavras que a gente usa de uma forma já mecânica, né? Por isso que eu disse aqui daqui a pouco, antes de começar, dê glória quando você entender. Dê glória quando você cumpre, deixa terminar a frase, aí você dá glória. Porque às vezes a gente fala coisa mecânica e já perde o sentido, já perde, sabe, a essência, já fica raso, já não vale mais, quem já está falando toda hora a mesma coisa. Por qualquer motivo, Deus ele espera que nós o surpreendemos. E o nosso nível de amor com Ele determina o nível do nosso sacrifício. Eu vou te explicar isso aqui. Você lembra quando você reclamava porque não tinha um carro para andar? Não tinha uma moto para andar, não tinha uma bicicleta para andar, não tinha aquela bicicleta elétrica. Está tomando o mundo esse negócio de bicicleta elétrica. Não tá? Que legal. Vou fazer um cardio, o quê? Bicicleta elétrica. Vou perder alguma caloria? Que legal, né? Sabe quem é mais novo aí? Quem é mais novo aí? A roda já foi inventada, bebê. Sabe qual é o nome disso? Mobilete. É ou não é? Você sabe o que é mobilete? Sabe o que é mobilete? Seu pai andou muito, tem cara que andou de mobilete. Começava pedalando, daqui a pouco esquentava e ia embora. A mobilete é a bicicleta elétrica de hoje. Só tirou o motor, combustão, tinha um botão, um negócio lá, agora é a mesma coisa. Mesma coisa. Aí. Já foi inventado tudo, irmão. O negócio é copiar, já está dando certo. Lembra quando você não tinha nem a mobilete? Os mais novos, a bicicleta elétrica. Ou hoje as scooters elétricas. O que tinha na época? Não tinha, né? Já é um avanço isso aí.
mas mesmo assim você não abria mão de estar presente na casa de Deus? Às vezes você vinha a pé, ou ia, não sei de onde você era, mas você ia. Subia o morro, subo o morro, desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus e ia. Hoje, se não tiver ônibus, eu não vou. Não vou por quê? Porque o carro quebrou. Não vou por quê? Porque a moto quebrou. Por quê? Porque eu estou sem dinheiro para botar a gasolina. Ah, mas antes não tinha e ia. Agora tu vem falar para mim que Deus mudou, que as coisas mudaram? Para mim não, vamos tentar convencer a Deus. Lembra quando a gente tinha dinheiro contado da passagem? E mesmo assim, usava o dinheiro contado da passagem para ir para a igreja, para ir para um culto, para ir para um encontro, para fazer alguma coisa. Lembra disso? E não faltava. Porque isso já era uma oferta que você estava fazendo ao Senhor pela tua vida. Ah, a gente fazia tanta coisa para ir visitar, para estar envolvido nas coisas do reino. Talvez no começo você fazia de tudo, chegava correndo do trabalho para ainda ir para a célula, para vir para o culto na quinta, mas e hoje? Mas agora ficou pesado, irmão. Eu tirei uma conclusão nessa madrugada, Ricardo, a qual a gente começou a conversar ela aqui na quarta-feira, ali fora. Hoje ficou pesado demais. Oh, não, está pesado. Como assim, pastor? O tempo diminuiu, não foi? Ficou mais difícil. O dia não tem mais 24 horas. O que a gente tanto está buscando a Deus, tudo que a gente está pedindo para Deus, você já parou para pensar que hoje que está nos afastando, distanciando, impedindo de ser servos do Senhor, é aquilo que um dia você pediu para Deus e Ele te entregou? Você já parou para pensar que às vezes o que está me afastando de Deus é o que um dia eu orei nesse altar, pedi e Deus me entregou? Só que agora isso que Ele me entrega está colocando para fora, está me distanciando. Talvez seja a principal causa disso. Por isso que muitas das vezes a gente ora, a gente faz campanha, vai nisso, vai naquilo, e Deus não entrega, porque Ele sabe o coração que nós temos. E quando Ele entrega, pastor, é porque Ele ainda tem expectativa de que você não vai se corromper e que eu não vou me corromper. Eu vou continuar sendo do altar e você também vai continuar sendo do altar. É uma palavra pesada, irmão. É algo pesado. Deus tem falado acerca disso comigo, repito, já faz mais ou menos uma semana. Já tem falado forte ao meu coração. Porque não é porque vamos a um culto que nós estamos comprometidos com o reino. Não é. Frequentar é diferente de estar envolvido. Eu já falei, provei isso aqui para você. Frequentar não quer dizer envolvimento. Frequentar não quer dizer estar se relacionando. Frequentar é apenas ver acontecer. Mas envolvimento é fazer acontecer. Quando Ele fala para os discípulos, Ele fala assim: vão lá e vejam o que está acontecendo. Vai lá e vejam as obras que estão acontecendo. Vai lá e vejam os sinais que vão acontecer. Ele não disse isso para os discípulos. Ele disse: vocês são envolvidos no reino, então vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Quem apenas passa, quem apenas frequenta, vê acontecer. Mas você que está comigo aqui 8 horas e 50 minutos deste primeiro domingo, você não veio ver acontecer, você não veio frequentar, você veio fazer o melhor culto da sua vida, que é o culto da Santa. Tem gente que está comigo aqui e está entendendo. Ah, meu irmão, a igreja de Cristo precisa acordar. A Bíblia fala de algumas passagens da Bíblia que algumas pessoas tiveram que acordar. E essas pessoas, muitas delas estão representando a igreja de Cristo na terra. Sabe o que eu estou pensando? E uma conclusão, Ricardo, que eu estou tirando. Isso é coisa minha. Que a igreja de Cristo está caminhando para o final.
a igreja vai acabar. Eu não falo de prédio, não. Eu falo de momentos de adoração. Eu falo de momentos de comunhão. Está acabando, irmão. Você não percebeu isso ainda não? Está acabando. No mundo todo. No planeta todo. As igrejas estão cheias hoje de frequentadores. As igrejas estão cheias de pessoas que vão lá, frequentam, porque tem um hábito religioso, costuma ir em um prédio, fazer a sua oração, fazer a tua reza, ouvir uma música, cantar uma música, ouvir uma palavra, e depois, quando Jesus, existem milagres que Jesus fez depois que ele saiu da igreja. Ele estava na sinagoga e saindo da sinagoga, tal coisa aconteceu. Mas se a igreja de Cristo não entender isso, ela vai acabar. Vai, pastor, você está falando que a igreja vai acabar? Aguenta aí que ela vai acabar. Por quê? Porque a igreja é feita de homem, de mulher, jovem, adolescente, criança. E se eu não me reconheço mais como igreja, como ela vai existir? Não criam raiz. Não há envolvimento. Ficou tudo tão frio, tão distante. Mas me parece que a Bíblia já disse que isso iria acontecer um dia. É ou não? Quando que isso iria acontecer? No começo? Aonde? Estou falando que a igreja está acabando. Eu não, a Bíblia. Mas Deus nunca, N-A-O-T-I-O, nunca, nunca vai aceitar a igreja acabar por causa de homem. Você achou que eu estava falando uma heresia aqui, né? Deus nunca vai aceitar a igreja se acabar por causa de homem. Pode ter certeza absoluta. Por quê? Porque a igreja é dele. Quem constituiu foi ele. Pastor, mas o que vai acontecer então? Sabe o que eu penso? Ele volta para buscar aqueles que estão envolvidos. Acabar ele não vai deixar não. Ele volta para buscar aqueles que estão comprometidos, aqueles que estão envolvidos com o reino, aqueles que estão dispostos, já estão fazendo, cumprindo o ídio, cumprindo a missão. A igreja não vai acabar por causa de homem, mas quando ele voltar, aí sim eu estou descendo para buscar aqueles que têm envolvimento comigo e eu estou me envolvendo com ele. Oh, meu irmão, Deus gera uma expectativa ao nosso respeito. Olha que interessante, no tempo de Jesus, as coisas agora começaram a ser diferentes. Como assim, pastor? Os fariseus ocupavam a cadeira que Moisés um dia ocupou. Sumo sacerdote, sentado. Mas aí tinha um povo, e o povo ficava meio confuso. Por quê? Porque de um lado tinha alguém que tinha cargo, sentado numa cadeira. Do outro lado, agora tem um outro chamado Jesus Cristo. O povo ficava confuso, olhava alguém no cargo, olhava para um lado, agora Jesus. Eles olhavam para um lado e diziam, esse aqui tem cargo. Olhava para o outro lado e dizia, esse aqui não tem. Olhava para um lado e dizia assim, esse aqui tem roupa de religioso. Esse aqui sabe as leis todinhas. Esse aqui não tem roupa de religioso. Ele usa umas vestes e sandália nos pés. Um olhava para o lado e falava assim, esses aqui não fazem milagre. Aí outros olhavam assim, esse aqui faz milagre. Esse aqui cura. Esse aqui liberta. Esse aqui salva. Esse tem cargo, esse aqui não tem. Eles começaram a ficar confusos, olhando para quem tinha cargo e depois olhando para quem era Jesus de verdade. Esse aqui tem cargo. Aí olhava para Jesus e falava assim, esse tem fé e obra. Olhavam para os fariseus e falavam assim, esse tem roupa de crente, esse fala como crente, esse sabe o que é certo e errado, fica acusando os outros, fariseu. E esse ele tem fé.
E Ele tem obra, Ele tem história, Ele faz acontecer, Ele cumpre o chamado. Esse é diferente demais. O povo ficava preso em cargo, quem tinha cargo, esquecendo agora que o Messias já estava no meio deles. O povo agora olhava para quem tinha cargo e estava sentado numa cadeira, enquanto isso tinha uma pessoa que nem cadeira tinha, andava em jumento emprestado. A Bíblia fala que ele se parecia com os outros, prova que quando ele é entregue, ele recebe um beijo para diferenciar quem ele era, porque ele era parecido como os outros. Não tinha cadeira, não tinha cargo, mas tinha fé e obra. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou aplicar para você entender agora. Eu lembro de um tempo que a gente olhava e falava bem assim: eu quero a unção que este cara carrega, eu quero a unção que aquela mulher carrega. Ah, que tempo bom, eu quero a unção que esse homem aqui carrega. Hoje é como? Eu quero o cargo dele, eu quero a cadeira dele, eu quero a função dele. Um tempo se clamava pela unção, um tempo se clamava pela glória. Hoje se clama por cargo, por função, por ocupação. Irmão, um dia se a gente tem cargo, amanhã a gente deixa de ter. Isso é transitório, isso passa. Era tão bom quando a gente queria a unção, não com o espírito de inveja. Eu quero a unção dele, eu quero a unção da pastora Edith, eu quero a unção do pastor tal, eu quero a unção do líder tal, eu quero a unção. Por quê? Porque eu estou vendo que ele é usado por Deus. Mas aí agora a gente olha posição, a gente olha relacionamento, a gente olha portas abertas, assim, eu quero aquele cargo ali, e aí começa a coisa a acontecer. João Batista uma vez ele manda um recado e fala assim: vai lá e pergunta se realmente ele é o Messias, ou se a gente vai ter que esperar outro chegar. Aí Jesus fala assim: diga para João, os sinais estão aqui, ó, e eles acompanharão aqueles que seguem, aqueles que entendem. Ah, irmão, que sinais? Curarão enfermos, expulsarão demônios. É o que nós lemos. Não, João, não tem que esperar ninguém mais não. Eis os sinais acontecendo. Por onde você passa tem sinais acontecendo. Por onde eu passo, será que tem sinais acontecendo? Será que em um culto tem sinais acontecendo? Se não tem, o problema não é de Jesus, o problema é meu e o problema é seu. Porque essa missão foi dada para quem? Eu falei, se quiser ir embora, pode ir embora. Esse problema é nosso, Hélito. Cadê os cadeirantes andando? Cadê as muletas sendo jogadas para o alto? Será que Jesus deixou de curar? É pesado, irmão, porque confronta todo mundo. Será que Jesus deixou de ser Jesus? Cadê as obras maiores? Porque a fé seria a mesma, a fonte do poder é a mesma. Não, fala para João, os sinais continuam acontecendo. Olha para essa pessoa que vai pagar a tua janta, o teu almoço hoje, teu almoço. Pergunta assim: cadê os sinais? Mas existem pessoas que não querem mais sinais, não se portam mais com sinais. Se preocupem, não irão tirar meu cargo. Se eu perder esse cargo, se eu perder essa função, se tirarem um cargo seu de hoje para amanhã, o que vai ser da sua vida? Amanhã você chega lá e está sem uma função, está sem um cargo, o que vai ser da sua vida? Você pode dizer algo do tipo: não tem problema, eu tenho fé
Eu tenho obras deixadas aí, ó. Deus deu um cargo para Saul. Deus, ele mandou um rapaz, um profeta. 1 Samuel capítulo 15. E lá, sabe aonde? Ungiu Saul rei. Derramou azeite sobre a cabeça de Saul. Cadeira foi preparada para Saul, cargo, função. Qual? Rei de Israel. Saul agora ele é direcionado ao cargo. Saul agora ele é direcionado e se torna rei de Israel, a nação mais poderosa do mundo. Há quem diga que é a Rússia, há quem diga que é os Estados Unidos, há quem diga que são os zóio puxado lá da Coreia, há quem diga, eu digo não, a Bíblia diz, Israel é a nação mais poderosa do mundo. Prova, pastor, porque ninguém destrói Israel. A Bíblia fala que uma hora vai ter paz em Israel. Se vai ter paz é porque a guerra vai acabar. Israel é menina dos olhos de Deus. E o outro motivo que eu digo, pautado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, na história do Êxodo, é o quê? Que ninguém destrói Israel, porque Israel nasceu debaixo de sacrifício, de oferta. Ninguém vai destruir Israel. Agora esse homem recebe a unção e senta no trono de Israel. Ele tem um cargo. Ele tem um? Não, dormiu do seu lado. Ele tem um? Qual é o cargo dele? Rei. Autoridade. Poderoso. Ele manda, ele desmanda. Ele assina decretos. Ele dá ordem, ele tem a nação nas mãos, ele tem o exército nas mãos, ele tem tudo nas mãos. Mas chega uma hora que Deus manda o mesmo profeta que ungiu ele voltar lá e falar bem assim: Deus se arrependeu de ter te colocado como rei de Israel. A partir de agora, tu perde a cadeira. A partir de agora, você deixa de ser rei. A partir de agora, você sai desse lugar que Deus te colocou, porque ele se arrependeu. Deus se arrepende. Talvez o cargo, a função que você ocupa na sociedade, ocupa aqui no prédio da igreja, ocupa em algum outro lugar, começar de mim. Repito, o começo da mensagem é o que está nos afastando de Deus. E aí o que era para ser promovido, ele fala: eu me arrependo de ter te promovido. Pastor, não estou entendendo. Não existe função, não existe cargo, não existe profissão, graduação que sobressaia as obras que eu preciso entregar para Deus. Não existe nada que eu faça nessa terra que anule o que nós construímos e lemos na Bíblia até agora, que já estou caminhando para fechar, que são as obras. Chamado, missão. A Bíblia fala de um homem, um sacerdote chamado Eli. Ele tinha um cargo, sacerdote, pastor da igreja, aonde a irmã Ana, o Eucana, a Penina frequentava. Eli agora sentado na mesa, sentado na cadeira, já confortável, porque ele já tinha um cargo, ele já tinha uma função, ele já tinha ali, e ele acabou se acostumando com isso. Não tinha mais zelo pelo que ele fazia, não tinha mais cuidado pelo que ele fazia. Aí ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e acontece que esses estavam roubando o altar. Olha que os 2 meninos terríveis, olha os 2 filhos de pastor terrível. O que eles faziam? As pessoas iam no altar colocar a oferta, eles esperavam o pessoal das costas e tiravam a oferta do altar para levar para casa. A pessoa colocava o sacrifício, um cordeiro, eles pegavam um garfo de 3 dentes e puxavam o cordeiro do fogo. Roubava o sacrifício das pessoas. Mas a Bíblia diz que chega um momento, chega uma hora que ele morre. A Bíblia diz que chega um determinado momento que esse menino morre, Finéias morre. E quando ele morre, a esposa dele recebe a notícia
ela começa a sentir uma dor de parto muito grande, e ela morre no parto porque ela estava gerando. E quando ela está quase morrendo, a Bíblia fala que ela solta o nome da criança. Qual era o nome da criança? Icabode, que significa a glória se foi. A mulher está grávida, está gerando, descobre tudo que estava sendo feito. No último momento de vida dela, na hora de dar luz, na hora do parto, ela morre. Mas antes de morrer, ela grita Icabode, ou seja, a glória se foi. A glória foi embora. A glória acabou. A glória deixou de existir. Ela não ouvia mais a voz de Eli, não ouvia mais a voz de Deus. Ofni e Finéias não ouvia mais Deus falar. A glória foi embora. Meu irmão, guarda algo no teu coração e saia daqui carregando isso. Tinha um sacerdote que não ouvia mais a voz de Deus. Tinha um homem maduro que não ouvia mais a voz de Deus. Mas tinha um menino chamado Samuel que ouvia Deus falar todos os momentos da vida dele. É melhor um pequeno que ouve. É melhor um pequeno que ouve do que um grande que está perdido por aí. Ei, olha para quem está do teu lado e diz assim: é melhor um pequeno que ouve do que um grande que está perdido. Ei, quem ama cargo briga com pessoas, mas quem ama a missão sabe que o nosso problema não será com pessoas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o inferno, contra as potestades. Quem ama a função ouve a voz do coração, mas quem ama a missão ouve a voz do Espírito. Quem ama a missão ouve a voz do Espírito. Por isso, pare de amar a função e volte a amar a missão, porque há um som que sai quando o teu coração está inclinado com o de Deus. O céu, ele traz alguma coisa, o céu, ele se manifesta. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: largue o coração da missão, largue o coração da função, mas volte o teu coração para a missão que já foi dada. Volte o teu coração para a missão que já foi exercida lá atrás, e nós precisamos continuar fazendo ela hoje. Enquanto você abre o teu coração para a missão, o céu começa a se manifestar na tua vida. Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Oh, rabaço de candarabás. Abre o teu coração que o céu responde. Ei! Qual é o som? Qual é o som? Ei! Quando Deus desce na abra o coração para a missão. O céu está querendo, está falando algo comigo e com você, mas a função está afastando as coisas. A função se torna algo natural a partir do momento que você aceita a missão de Deus na tua vida. Existem pessoas aqui hoje que o seu cargo, a sua função, se forem tiradas, você para, fica revoltado. Ai, perdi, ai, tiraram, ai, não sou mais, ai, isso e aquilo. Por isso é para parar de amar a função e amar a missão. Porque a missão, ela não é tirada, porque ela já foi entregue lá atrás. O que está acontecendo é que às vezes eu não estou exercendo a missão, estou preso ao cargo. Ah, pastor, se tirar meu cargo eu paro. Se eu chegar no trabalho amanhã e receber a notícia, fui demitido, ah, eu vou ficar desesperado, eu vou ficar louco. Se eu perder meu status na sociedade, ah, eu perco tudo, eu fico sem nada. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos textos que nós lemos no começo diz que nós somos servos. E servo não tem nada. Servo não tem nada. Tudo
é do Senhor. Servo não é dono de nada, irmão. Mas eu prefiro não ter nada e ser cuidado por Ele do que eu tentar construir algo sem Ele. Pelo pouco que nós já temos, às vezes, isso que temos já tem a gente. Deu para entender? Ficou meio Dilma não, né? Às vezes nós temos pouco, mas o pouco que temos já tomou conta de nós. Não, misericórdia. O que eu tenho não pode tomar conta de mim. O que tem que gritar é missão. 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 Cargos, função, nos deixa confiante em uma coisa: salário, dinheiro, recurso, renda. Cargos nos incentivam a ganhar mais, é ou não é? Quanto maior o cargo, melhor o salário. Mas a missão nos ensina a ser e a se doar. Quem vive pelo cargo não sabe o que é ser de verdade. Quem vive pelo cargo não sabe o que é se doar. Pastor, não estou entendendo. Tá assim. Eu também não queria entender isso. Mas era cada leitura da palavra um gole de água para descer. Começou a dar uns negócios, sabe? Ele foi lá em saúde e disse: olha, irmão, Jesus nomeou 12. Pegou 12 ali, 70 ele mandou, distribuiu para fazer a missão. Depois ele pega 12, e esses 12 também ele disse: agora vá pregar. E quando vocês estiverem pregando e orando, as enfermidades sairão, os demônios deixarão as pessoas, as enfermidades sairão do meio do povo. Ele nomeou 12. Para quê? Para que estivesse com ele. Ele nomeou 12 para quê? Para que estivesse lado a lado com ele. Deus, ele já te nomeou. Deus, ele já me nomeou. Deus, ele já nos chamou. Saul estava tão apegado, mas tão apegado à cadeira, tão apegado ao cargo de rei, que nada mais importava para ele. Ele mandava matar sacerdote. Ele mandava matar quem não tinha mais nada a ver com o negócio. Aí acordava e manda matar. Prova que um demônio pegou nele. Ele já não tinha mais comprometimento. Ele começou a perseguir os ungidos. Ele começou a perseguir o próprio Davi, que recebeu a unção. Ele ficou desesperado e começou a perseguir. Eu sou o rei, eu mando, eu faço o que eu quero, eu dou ordem, quando eu fizer está feito e acabou. Mas assim, tinha um jovem que tinha recebido uma unção, a história diz, entre os seus 14 e 15 anos. E quando esse jovem recebe a primeira unção com 14 e 15 anos, lá dentro da casa dele, quando ele estava cuidando de ovelha, o tempo passa, a história diz que mais ou menos quando Davi completa 30 anos, ele assume o reinado de Israel. Enquanto um estava dizendo: eu sou rei, eu faço o que eu quero, quem manda na nação sou eu, se eu quiser matar eu mato, se eu quiser livrar eu livro, mas aqui quem manda sou eu, e está dito. Mas tinha um outro que tinha unção e estava entendendo porque foi chamado, e esse dizia o seguinte: pode tirar a coroa se quiser, pode tirar o palácio se quiser, pode tirar os cargos todos se quiser, mas não tira de mim o teu Espírito Santo e não me lance fora da tua presença. Eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. Meu irmão, Davi estava dizendo isso: eu não te troco, eu não te troco, eu não te troco. Diga isso, diga isso, diga isso, vai. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Ele é basura, ela dá na baixo. Ele é basura, ela é decanda na baixo.
minha vida foi transformada, a sua vida foi transformada. Para quê? Para que eu e você pudéssemos estar nele todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Muita gente quer honrar pessoas que têm um cargo, que entregou o cargo, mas esquece de honrar aquele que disse: eis que te dou. Alguns querem honrar aquele que entregou o cargo, mas esquece de honrar aquele que disse: eis que eu te dou autoridade e poder. Eis que eu te dou autoridade e poder. Jesus não deu cargo para ninguém. Deus não deu cargo para ninguém. Ele não disse: eis que eu te dou um cargo, mas ele disse: eis que eu te dou. Eis que tu tens poder e autoridade. Eis que eu te dou poder e autoridade. Oh, meu irmão, não tem como. Se está faltando autoridade, Ele vai te entregar. Não tem como ser servo e não ver a autoridade do reino ser exercida na terra. Não tem como ser servo e não ver a autoridade do reino ser exercida na terra. Como eu e você podemos estar satisfeitos em uma igreja, em uma sociedade cristã no Brasil e no mundo todo, independente de placa e denominação, que se tem mais movimentos do que mover de Deus. Se tem mais movimentos do que os sinais, curas, milagres, libertação, salvação, interpretação de línguas. Lembra quando tinha isso? Lembra quando tinha? Deus tomava um vaso na obra, tomava um vaso na casa, e ele era tomado, falava o que o céu mandava dizer, mas não era em português, não era em inglês, não era em árabe, não era em espanhol, não era em nenhum dialeto humano, mas era o que o céu estava trazendo no dialeto de lá. Aí Deus tomava um outro vaso na hora do culto com o microfone, aquele que estava ali pregando, aquele que estava dirigindo o culto, e Deus começava a traduzir o que estava falando para a igreja. Até quando? Até quando? Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então vai cuidar das finanças. Então vai cuidar da administração. Então vai cuidar do patrimônio. Então vai cuidar. Foi isso? Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ovelhas, pessoas. O Anderson, você me ama? Então cuide de pessoas. Deus está perguntando: tu me ama? Então cuide de pessoas. Nós vamos sair dessa ceia aqui, precisamos sair dessa ceia disposto a voltar para a missão. Ou decidir continuar como nós estamos. Continuar cuidando de nós mesmos. Ou também decidir cuidar de pessoas. Porque pelo contrário, porque Deus daria autoridade e poder para nós. Se nós perdermos a empresa amanhã, se nós perdermos o trabalho amanhã, se nós perdermos tudo que nós construímos nesse tempo de vida, o emprego, a casa, o carro, o namoro, o casamento, nós vamos desistir. Nós vamos parar.
pouca idade que eu tenho, caminhando bem devagarzinho para os 40. Alguns aqui com mais idade que eu, mais experiência, mas chegando na porta dos 38. Pouco tempo de vida diante de muitos aqui, mas com experiências que já me marcaram muito, seja em ministério, seja em vida profissional, pessoal, sentimental, familiar. Eu já perdi muita coisa. Eu não conheço a tua história por completo. Você também não conhece a minha. Mas a gente não está aqui para medir peso de história. Mas eu já perdi algumas coisas. Já perdi dinheiro. Já perdi cargo. Já perdi função. Já perdi bens. Já perdi filho. Mas tomado o Espírito Santo de Deus, subindo nesse altar hoje, chorei, fiquei triste quando perdi tudo isso. Mas eu não perdi sono quando eu perdi essas coisas. Até chorando eu dormi. E eu perguntava e questionava assim, o que iria me fazer perder o sono? Aí eu mesmo perguntei e respondi: se eu descobrir que eu perdi a unção. Já perdi a eleição, não sou mais candidato. Já perdi parente, família para a morte. Uns, na verdade, dormem esperando o arrebatamento. Mas sabe quando a gente perde algo e a gente chora e dorme chorando? Não sei se você chora, eu choro. De tanta gente chorar, a gente pega no sono e dorme. Parabéns, Ana. Deus abençoe. E a gente não dorme. O que me tiraria o sono, Wellington? É eu saber que eu não tenho mais a unção. Que eu não tenho mais a autoridade que Deus colocou na minha vida. A autoridade que Deus me entregou. Irmão, qual era o cargo de João Batista? João Batista, qual é o teu cargo? Eu fico imaginando João Batista falando assim: eu não tenho cargo, eu tenho uma missão. Eu sou a voz que clama no deserto, que ele cresça e que eu diminua. Deus leva Ezequiel a um vale de ossos. Por que quem não levou no cemitério? Porque cemitério é lugar de morto, de gente morta. Vale era lugar de onde os valentes após guerra perdiam uns feridos ou até mortos, jogavam no vale. Por isso, vale da sombra da morte. Então, quando o profeta Ezequiel é levado por Deus lá, ele não estava indo no lugar de morte, mas estava indo no lugar de valentes que precisavam voltar a viver. Ele não estava indo em lugar de ser, não estava indo no cemitério. Ele estava indo em um lugar que tinha valente, que alguns já venceram alguma vez, já triunfaram alguma vez. Mas o que aconteceu? Em uma batalha perderam e agora foram jogados no vale e agora viraram ossos. Aí Deus fala: Ezequiel, é para lá que eu estou te mandando, é para lá que eu estou te conduzindo. Quando Ezequiel chega lá, o que Deus fala? Agora vai, profetiza sobre esses ossos.
profetiza sobre Israel, profetiza sobre eles. E Ezequiel começa a profetizar. Ezequiel começa a dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e volte a carne, volte os nervos, ossos fiquem de pé, ossos se levantem, ossos levante de onde você está, osso junta osso no osso, o nervo volta a aparecer, a carabaço de candarabás. Tu pode ficando de pé neste lugar e agora, ei, ossos, ouve a palavra do Senhor. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. Shaddai, Ossos, ouve a palavra do Senhor. Adonai se manifestará. Profetiza, Ezequiel. Profetiza que a missão vai voltar para Israel. Profetiza que os valentes irão se levantar de novo. Profetiza que a glória vai descer de novo. Adonai se manifestará. Ei, talvez você já foi um valente de pé e hoje está caído, está prostrado. Mas o Espírito Santo de Deus começa a tomar você aí agora. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Ele nos chama para a missão, Ele nos chama para a missão. Tua glória Neste lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Eis que eu te dou poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. deixa Ele se manifestar aí na tua vida. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar, servo. Yahvé. Ele entrega poder e autoridade, mas poder e autoridade para você exercer o que Ele colocou em você. Ah, pastor, mas eu gosto tanto do que eu faço. Eu gosto tanto do cargo. Eu gosto tanto da função. Eu gosto tanto, mas tanto, que se eu perder isso, eu não sei o que vai ser de mim, sabe? Porque Deus pode pegar esse cargo e dizer: você não é feito de cargo,
Você tem poder e autoridade. Aí derá abaixo. Você tem poder e autoridade. Você tem poder e autoridade. O cargo eu quebro, a função eu tiro, mas o poder eu já coloquei aí, eu já coloquei. Eu já coloquei. Gire. Seja renovado por Deus essa manhã. Ele renova. Yahvé. Ele é basuriana na baixa de Meu Deus. Cadê os crentes que ainda marcham no Espírito aí? Cadê os crentes que ainda falam em mistério? Cadê? Cadê os crentes tomados pela glória? A terra está clamando para a manifestação do poder de Deus na terra. Cadê os crentes que ainda falam em mistério? Cadê os crentes que ainda sentem o toque do Espírito Santo? Cadê os crentes que ainda aceitam ser renovados por Deus? Cadê? Mostra pra ele que o cargo não te prende, a função não te prende. Manifestação do reino dele na terra. Não dá uma esmola. Pedro e João não dá uma cesta básica. Mas Pedro e João diz: tudo que eu tenho eu te dou. O que? Poder e autoridade. Levanta e anda. Sejam revestidos de poder, de autoridade. De poder e autoridade. De autoridade e poder. Foi o que Deus deixou para a igreja. Foi o que Deus deixou para nós. Talvez aqui nessa igreja você deve ter se assustado com uma forma minha de pastorear, dentre várias que eu tenho diferente. Mas eu não sou de ficar bajulando ninguém para tomar santa ceia, dizendo: olha, você não tomou ceia, hein? Olha, você. Eu não faço isso não. Sabe por quê? Porque isso não é por imposição, é por convencimento. Reparei, fiquei observando. Você não foi domingo de manhã, também não sei eu à noite, hein? Irmão, se a cruz não te convenceu,
Se a cruz não convenceu a pessoa, eu vou ficar correndo. Aqui, ó, vem cá, toma ceia aqui, não vai embora sem ceiar não, vai não. Se Jesus não conseguiu entregando o corpo na cruz, eu vou não. Porque não adianta ceiar por agradar. Não adianta ceiar para não ficar fora da função. A ceia não é para exercer função e cargo. A ceia é para alinhar o céu com a terra. Não, eu tenho mais coisa para esquentar a cabeça. Cuidar de quem quer ser cuidado, discipular quem quer ser discipulado, orar com quem quer orar, ensinar quem quer ser ensinado, construir com quem também quer construir, quem quer edificar. Essa manhã nós temos duas opções: ou voltemos para a missão. Pastor, mas a minha missão é cantar. Quem disse que ele mandou alguém cantar, irmão? A minha missão é tirar foto. Quem disse que ele mandou alguém tirar foto? A minha missão é cuidar de quem disse. A missão foi: ide. Pastor, então não tenho o que fazer? Faça, mas sem deixar a missão. O problema é quando o cargo toma lugar da missão. Pastor, se o culto não tiver ninguém para tocar, os anjos adoram junto. Pastor, se o culto tiver microfone, pelo menos eu acho que você mexer no botão ali e ligar alguma coisa. Se eu te souber, vai na goela. Pastor, se eu tiver ninguém para entregar um envelope, ninguém para orar, não tem problema. Quem está com o coração convertido, entrega a oferta e dízimo de qualquer maneira. Pastor, se eu tiver ninguém para registrar o culto, não tem problema. Não está registrado na terra, mas está sendo registrado no céu. A função e a função, o cargo nunca pode sobressair a missão. Deus nos chamou para a missão. Deus nos chamou para a missão. E Ele enviou um aqui nessa terra para dar início a isso tudo. E nós vamos segurar nas mãos agora o corpo dele. Enquanto isso, você abre teu coração agora para Deus aí, vai. Você precisa pedir perdão ao Senhor, agora é a tua hora. Agora é o teu momento. Você pedir perdão a Deus dos seus pecados, as suas falhas, os meus pecados, as minhas falhas. É você e Deus e mais ninguém. É você e Deus e mais ninguém. Abra teu coração aí agora. Fala: Deus, não é por cargo. Deus, não é por função, mas é pela tua presença, é pela tua glória, é pelo poder que foi nos entregue e pela autoridade que o Senhor nos deu. E eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Você vai receber na sua mão o pão e o cálice. Humildade, que Ele cresça servo e nós de diminuamos. todos Que Ele os cresça. irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita
servo de todos os irmãos. A Bíblia diz, 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu o pão. Isso fala de comunhão, isso fala de relacionamento, isso fala de perdão, mas também fala de revelação, porque Ele molha o pão no vinho e entrega o pão molhado para aquele que iria o trair. Mas Jesus, Ele pega o pão, Ele parte o pão, Ele distribui o pão para aqueles que estavam sentados à mesa. E aí Ele diz: comei, faça isso em memória de mim, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Depois que Ele parte o pão, Ele entrega o pão, a Bíblia fala que Ele pega o vinho e fala o seguinte: esse vinho é o Novo Testamento do meu sangue. Beba, porque todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, anunciai a morte, a minha morte, até que eu venha. Em seguida, Ele diz aos discípulos: examine, pois, o homem a si mesmo, pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Ele estava dizendo para os discípulos: olha, vocês precisam entender o que eu estou entregando para vocês agora. Vocês precisam entender o que está sendo colocado nas mãos de vocês agora. Não é outra coisa senão o meu corpo. Não é outra coisa senão simboliza a minha entrega por vocês. Não é outra coisa senão o portal da salvação que foi aberto para vocês. Não é outra coisa senão o pão que representa a vida, o meu corpo, para vocês. Não é outra coisa senão o cálice, o vinho, o suco da uva, que simboliza o meu sangue, que te lava, te purifica, arranca todas as manchas, arranca toda a mancha do pecado, aquilo que estava impregnado, martelando na tua mente, dizendo que você não era capaz, que você não era digno, que você era um pecador miserável. E entenda, não coma indignamente sem entender, mas saiba que tudo isso foi por vocês. E aí depois disso, Ele declara: comam e bebam. Nós vamos consagrar este pão e esse cálice agora, para a manutenção da nossa vida, mas também para a nossa missão. Você pode levantar bem alto este pão e esse cálice. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, chegou o momento, Deus, e aqui unidos, reunidos aqui neste lugar, participar, Senhor, deste bancante alabaçúbias, este banquete, Deus, que o Senhor não me cante oriando em plaço e as na cruz, o Senhor me cante oriando lábias, nos enxergou, nos viu, e o Senhor não quer perder ninguém, Pai. Ninguém, Senhor, o Senhor não quer perder, porque custou caro, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. E agora, Senhor, nós vamos consagrar este alimento, que simboliza o teu corpo, simboliza o teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Senhor, consagra-os agora, Senhor, para a glória e para o teu grande nome. Amém. Tomai e comei e seja cheio do Espírito Santo.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa atitude hoje foi dizendo isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ei, você Senhor e estava dizendo: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Chama Ele, chama Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele virá, Ele virá, mas Ele não vai deixar a igreja se acabar. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Virá para buscar os envolvidos com o reino. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Ele virá para te levar, virá para levar essa casa. Vai levar a tua célula junto com você. Vai levar esse ministério junto com Ele. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, vejam, Ele traz contigo sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. Você pode contemplar como vai ser esse dia. Está nele. Tu não vai ficar para trás. Você vai subir. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Veja, Ele traz consigo a tua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou guardando A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz
recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Ele traz consigo a tua recompensa. Ele virá, soberano em Que poder. Deus abençoe a tua Ele vida. virá, o governo. Que Deus abençoe a tua casa. Veja, consigo a tua recompensa. Agarra a missão. Você tem um chamado muito grande aí dentro. E não existe nada. E Deus sabe que às vezes a gente fala bem assim, ó, não quero mais. Vou deixar para outro fazer. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe que a gente está falando isso, mas a gente precisa de uma porta aberta. A gente precisa de um socorro. A gente precisa de um milagre. Por isso existe o Espírito Santo. Porque quando a gente fala, eu vou largar, eu vou deixar, não vale a pena, eu vou ficar me desgastando, eu já tenho o meu trabalho, eu vou correndo para a igreja para fazer isso aqui, eu não quero. Aí vem o Espírito Santo, vai lá do lado do Pai e fala: Pai, Ele não quer largar nada não, Ele não quer deixar nada não, Ele só está precisando de uma resposta lá dentro da casa dele. Ele só está precisando que o Senhor brade na vida financeira dele. Ele só está precisando que o Senhor toque na saúde. Ele não quer largar. Eu estou traduzindo, Pai, para o Senhor. O que Ele quer é socorro, socorro. Deus entendeu isso aqui hoje. Ele entra com socorro na tua vida. Ele entra com socorro lá dentro da tua casa. Ele entra com socorro nas tuas finanças. Ele entra com socorro no meio dos teus sonhos, no meio dos teus projetos. Porque você entendeu o que é a missão de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Você pode dar uma oferta de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh. Nós já vamos para casa, pode ficar à vontade no seu lugar. Casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua tarde. 18 horas, celebrando ao Senhor Jesus, debaixo de uma grande missão. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação divina do Espírito Santo, esteja conosco, as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe, vai em paz, em nome de Jesus.